Olá, mais uma vez com vocês, o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal pela cura. Eu sou Solange Matilde, sou psicóloga e tenho uma especialização em psico-oncologia. E a ideia desse programa é conversar um pouquinho sobre os aspectos do câncer, trazendo as informações que dificilmente são colocadas e falarmos também um pouquinho de qualidade de vida enquanto estamos doentes e também depois. Todo esse programa é baseado no livro Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. Um livro bastante interessante que você pode estar adquirindo e acompanhando todos os nossos programas. Nós estamos fazendo todos os capítulos. De qualquer maneira, lá desde o primeiro programa, é todo esse conteúdo do livro. A gente sempre traz mais alguma coisa, mas é interessante você também acompanhar e ler, principalmente os depoimentos, que são muito interessantes. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre dor. Na verdade, a causa específica da dor tem-se muitas dúvidas. Não dá para determinar exatamente como ela começa, quais são os meios de comunicação entre corpo e mente, por exemplo. E às vezes, uma pinçada muito pequena de um nervo, imperceptível aos exames, pode causar grande dor. Então, assim, na verdade, a ciência, ela, embora investigue muito, ainda temos muitas dúvidas com relação à dor fisiológica. Imagine quando você coloca a relação corpo e mente. Então, as coisas ficam mais complexas. Além do que, todo esse sistema corpo e mente é um sistema complexo e ele é interdependente. Então, nós não sabemos exatamente aonde começa a dor na mente, no corpo, e o quanto da emoção traz esse aspecto. Só sabemos que todos os três agem de forma independente e complexa. É sabido, né, que existe uma fonte fisiológica, é inevitável, quando a gente quebra um pé, torce um dedo, é fisiológica, né, tem dor ali presente, é fácil de entender. Mas a gente também já está compreendendo que também existe uma dor de tensão emocional. Então, quando nós estamos muito estressados, fechamos muito os nossos ombros, franzimos muito a nossa testa, tem esse triângulo aqui, né, geralmente é um espaço onde todo mundo tensiona bastante. Aí a gente tem dor de cabeça, tem dor nas costas, nos ombros e assim por diante. Então, essa dor, ela é até fácil de reconhecer, né? As dores por tensão em todas as costas, pressionando a coluna. Às vezes a gente dá um mau jeito no pescoço ou pega aquele travesseiro que não está muito adequado. E a gente convive com essas dores e muitas vezes nós até ignoramos. Contanto, na verdade, quando a gente associa essa dor comum com câncer, aí a dor começa a ficar assustadora. Embora não tenhamos tanta informação, principalmente se a gente está com diagnóstico agora, mas assim, parece que dor e câncer é algo que realmente dá um significado completamente diferente à dor. E as pessoas ficam muito preocupadas e muito assustadas. Qualquer dor com uma pessoa que já está com câncer vai levar a imaginar que é uma recaída, é um novo tumor, é uma metástase, enfim, né? 1000 coisas povoam as nossas cabeças. Eu também sou uma paciente de câncer, eu já tive um câncer de mama, tive uma meta óssea, depois eu tive um câncer de pele. Então a gente sabe que realmente olhar para o corpo, qualquer dorzinha, qualquer coisa diferente, a gente já começa a imaginar que pode ser algo diferente, um pequeno tumor, ou uma recaída, ou uma metástase. Então assim, a gente vai lidar isso para o resto da vida. Eu já há mais de 13 anos estou lidando com essa questão e eu também ainda me preocupo. Mas é interessante que tem os dois lados, né? Tem a pré-ocupação, mas também tem o alerta. A dor, ela não existe à toa, ela está avisando sempre de alguma coisa. E uma outra coisa bastante importante é que a dor é de cada um. Então, pessoas que podem ter os mesmos tipos de doença ou o câncer, a localização, o mesmo tipo, a situação idêntica. Muitas vezes uma pessoa sente muita dor
E o outro, tão idêntico, às vezes não sente nenhuma dor. Isso é incrível, né? Nós precisamos começar a entender por que isso acontece. Então, a percepção de dor para cada um pode ser extremamente diferente. E a gente vai falar então um pouquinho desses componentes, principalmente os emocionais da dor, porque os fisiológicos, nós temos diversos exames que pode identificar, sei lá, uma radiografia, uma tomografia, tantos outros exames, e até o exame clínico, né, físico, pode identificar a dor. Mas e a dor emocional? Como é que a gente vai entender, como é que a gente vai compreender? Muitos hospitais de câncer têm um acompanhamento com um psicólogo ou um psico-oncologista, mas a gente sabe que não é tão disponível assim. Então, é interessante para você que está passando por essa experiência de procurar um psicólogo, se possível, um psico-oncologista, que é um tratamento bem diferente que um psicólogo daria. Então, são pessoas que estão mais especializadas, ela tem maior conhecimento e ela pode te ajudar de uma maneira melhor. Mas é interessante que a gente possa começar a entender dor, né, com a relação desses estados emocionais também. O Simonton, ele coloca um exemplo de um paciente que esteve com ele, que era um médico de 45 anos, ele teve um câncer de intestino e depois ele teve uma metástase no fígado, desculpe. O fígado, o intestino foi realizada uma cirurgia, mas no fígado resolveu-se fazer a químio, porém não tinha muitos resultados interessantes, então pararam de fazer a químio. Essa pessoa, trabalhando com Simonton, ela conscientizou que tinha uma parte muito crítica da sua personalidade, que ele estabelecia padrões impossíveis de serem alcançados relativos à sua competência profissional. Ele era um médico. Então, ele se preocupava muito com a competência profissional dele e como que os outros faziam uma avaliação a respeito das condutas dele. Então, era uma preocupação muito grande. Contanto, quando ele ficou com câncer, ele começou a receber um seguro-saúde. Isso mantinha, sem a preocupação de ter que trabalhar. E ele foi liberado dessa pressão, né, de provar para as outras pessoas que ele era um bom profissional. O mais interessante é que ele começou a ficar muito bem, ficou um longo tempo muito bem. Claramente, né, se você tem um seguro que está te pagando enquanto você está adoentado, quando você começa a melhorar, o corretor o visitou e começou a falar da probabilidade de cancelamento desse seguro. No momento que ele estava conversando com essa pessoa, ele teve dor no fígado. Olha que interessante, não tinha mais tumor nenhum, ou melhor, tinha, né, que não era tratado, mas até então isso não incomodava, o tumor estava simplesmente ali quietinho. Mas quando ele começou a perceber que ia voltar para a vida normal dele, ele sentiu a dor na conversa. E isso se tornou uma dor física. Então, assim, o estado mental dele foi alterado. Ele compreendeu que ele novamente teria que começar a trabalhar no hospital novamente, ter que mostrar para as pessoas a competência e aquela exigência que não foi tão trabalhada, começou a ficar presente nesse estado mental. Aí as dores aumentaram. E eu fico me perguntando, será que isso não está acontecendo com você? Ou será que você tem consciência que esses estados emocionais, esse estado mental, essas pré-ocupações, não pode estar aumentando as suas dores? É uma pergunta que você pode se fazer e ter uma percepção mais ampliada em relação a isso. Evidentemente, o quadro médico entende que isso pode acontecer, mas na verdade existem tantas outras preocupações que raramente vai abordar um paciente com relação a isso. Então, uma das ideias do nosso programa é trazer essa informação para você e fazer com que você comece a pensar nisso. Se tiver dificuldade, você também pode procurar um profissional que também vai te ajudar bastante. Um outro dado importante é que, às vezes, os sonhos refletem essa dor emocional. É muito comum os pacientes relatarem
que estavam dormindo e que acordaram com dor intensas. E a gente começa a entender que todos os assuntos que são desagradáveis e que são muito conflitivos, a gente joga para o inconsciente. Naturalmente, quando a gente vai dormir, esse consciente fica rebaixado. Então, os problemas começam a surgir através dos sonhos. Então, é bastante comum que as pessoas, ao sonhar, e principalmente se for um sonho assustador, eu garanto para vocês que quem está em diagnóstico, está fazendo tratamento, em algum momento esses sonhos vão aparecer. De tantas preocupações, de tantos medos que às vezes a gente não quer revelar para a família, eles ficam no inconsciente. E eles podem ter uma tentativa de elaboração nos sonhos. E esses pensamentos dolorosos e ameaçadores vão aparecer de alguma forma no sonho assustador. Nós sugerimos que vocês prestem atenção nesses sonhos, que talvez eles possam ser reveladores dos conflitos com os quais você está passando. Um programa anterior a gente falou dos guias mentais. Então, é interessante que no sonho ele também passa a ser um guia mental. Ele está informando a você qual é a sua problemática, qual é o foco, e talvez você possa até, nas suas visualizações, retomar o sonho e conversar com aqueles componentes do sonho para que te dê umas dicas da onde é que está surgindo um conflito emocional na sua vida nesse momento. Que, claro, é muito complexo e muito difícil. Uma outra parte que a gente pretende trabalhar com relação à dor é as recompensas da dor. Dá vontade até de dar risada, né? Recompensa de dor, acho que não tem nenhuma, né? Quem é que gosta de sentir dor? Mas aí a gente tem as questões do inconsciente. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre como a gente pode aprender a não usar a dor como uma justificativa. A dor, claro que tem uma função, tanto a psicológica quanto a fisiológica. Se você não tivesse dor, você não procuraria ajuda. Então, ela é importante. E a dor é sempre um lembrete de que existe algo errado, que existe uma doença por trás disso. Mas a dor também tem, além das funções físicas, ela também tem funções psicológicas. É através da dor que a gente pode entender quais são as recompensas externas que nós estamos recebendo. O que é recompensa externa? Ao estarmos doentes ou estarmos com dor, a gente mexe com todo o nosso ambiente. As pessoas ficam apavoradas quando vê uma pessoa com dor. E aí essas pessoas mudam os comportamentos e podem nos ajudar de alguma forma em algo que nós precisamos. Contudo, podem existir outros caminhos que não sejam através da dor. Então, a conscientização sobre para que existe a dor nesse momento, essa dor mais emocional ou até física, é interessante você se perguntar. Porque, notadamente, quando a gente está doente ou quando a gente tem dor, a gente recebe mais cuidados, a gente recebe mais amor, mais atenção. Inclusive, a gente pode estar se livrando de situações que são muito difíceis de serem enfrentadas. E aí, se a gente está doente ou tem dor, as pessoas nem vão perguntar para nós, né? Ou não vão pedir a nossa ajuda. Acabam respeitando a dor, mas a gente acaba se livrando de um grande problema também. Então, tanto a dor quanto a doença sempre nos traz benefícios. Reconhecer a nossa importância como pessoa e exigir que as nossas necessidades sejam satisfeitas pode nos livrar de tudo isso, desses pseudos benefícios, caminhos mais saudáveis. E veja, elas têm que ser satisfeitas por você mesmo. Não fique esperando que as pessoas vão satisfazer as suas necessidades. Quer dizer, se você não se preocupa com isso, como um outro vai se preocupar? Então, o primeiro agente para olhar para você é você mesmo. Se houver permissão para pedir mais amor, mais atenção, ficar mais relaxado e até livre de um estresse, né, pode justificar a ausência da dor, se eu conseguir identificar. E é incrível como realmente a dor aparece quando a gente atende essas necessidades tão prementes, que a gente abandonou por muitos anos nas nossas vidas. Então, o câncer vai mostrando para você que você tem que prestar atenção nessa questão da dor e da doença. Ao analisar as causas físicas e emocionais da dor, qual será a sua recompensa? São perguntas que você pode fazer na sua meditação e ser
muito honesto com você nesse sentido. Não precisa dividir com ninguém se você não quiser, porque eu sei que é doloroso fazer esse tipo de pergunta. Mas é importante que a gente entenda, se a gente tem algum tipo de recompensa, se a gente tem um tipo de benefício, isso é inconsciente. Você não havia percebido. E o nosso programa quer chamar atenção para essa parte inconsciente. É interessante que a gente possa perguntar-se, né? Toda vez que a gente lança uma pergunta para a nossa consciência, para a nossa psique, tenha certeza que haverá resultado, haverá respostas. E você pode perguntar a si mesmo, por que eu preciso dessa dor? Qual o propósito dela neste momento ou na minha vida, se eu lido com dores constantes? O que me permite, o que a dor me permite fazer ou o que ela me impede de fazer? Também é um jeito interessante de perceber a função da dor. E o que eu estou ganhando com ela? Evidentemente que não dá para responder assim rapidamente e mentalmente isso. São perguntas mais emocionais. E você vai entrar em contato com isso e vai ter que entrar em outros momentos, e mais uma vez, 2, 3, não sei quantas. Mas é necessário fazer essa pergunta. E eu tenho certeza que se você souber responder, você também estará livre da dor. Então, responder tudo isso é difícil, não é mesmo? Mas eu quero dar uma dica interessante. A sua mente consciente vai responder, mas eu não quero essa dor, ela não serve para nada, ela me impede de fazer o que eu desejo. Então eu pergunto assim, será? Quando a gente se dá a possibilidade da dúvida, a gente pode começar a ampliar a nossa consciência. Então, não acredite na sua mente consciente neste momento, falando desta forma, que você não quer. Mas se ela está presente, veja, alguma parte de você está tendo um ganho com relação a isso. E você pode começar a mudar isso aqui e agora. Né? Então, olhe para essas pessoas que não estão sentindo dor, que estão muito próximas a você, no hospital, no leito do lado, e você está sentindo, às vezes, uma dor extremamente forte, angustiante, porque é terrível mesmo, né? Ter uma dor que dá a sensação que a gente não pode se livrar dela. Então, comece a fazer o exercício já. Entre em relaxamento, entre em meditação. Faça aquelas perguntas que eu falei anteriormente. Não acredite na sua mente. A gente chama a mente consciente, a gente chama a mente macaco, né? Que é uma mente que pula aqui, pula ali, pula, vai. E quando você vê, você está só pulando de galho para galho. Então, assim, deixa o macaquinho quietinho, se interiorize, aproveite os seus sonhos, verifique se o seu sonho já não está te dando uma dica e comece a entender por que você precisa de tanta dor. E aí é o primeiro passo para você se livrar dela. Quando você tiver esse impedimento muito consciente, tente ultrapassar esse estágio. Se ainda permanecer a dificuldade, peça ajuda a um familiar, aos amigos. E se você não tiver essa condição ou não tiver essa intimidade, procure um profissional. Se possível, ligado à psico-oncologia, que vai analisar os teus sonhos, que vai te ajudar a responder essas perguntas que são tão importantes. E eu acredito que você passa já a manter na sua mão a sua cura, inclusive lidando com esse reconhecimento da dor. Existem diversos métodos de controle de dor e nós vamos falar no próximo programa como você reconhece os benefícios, visualizações, uma comunicação com a dor e outra dica legal, substituir a dor pelo prazer, que deve estar muito ausente na sua vida. Eu espero você numa próxima oportunidade para a gente continuar falando um pouquinho sobre a dor. Até mais e obrigada por sua atenção.